é a história que todos nós herpetólogos ouvimos, e aqui no canal não é diferente, é muito frequente, é a história da sucuri, né? É a sucuri gigante que come um boi, come uma pessoa, que é enorme a coisa, né? Sucuris de 20, 30 metros. E aí, o que você tem? O que você ouve sobre a sucuri? Bom, a primeira coisa que eu ouço é que as sucuris são as anacondas, né? Elas têm esse nome popular de anaconda justamente por elas conseguirem atingir esse tamanho, né? Esse comprimento muito grande. E aí elas são comparadas com a anaconda, aquela do filme, né? Que é gigante, absurda, absurda de enorme, né? A cabeça da anaconda no filme é do tamanho quase de uma pessoa, metade do corpo de uma pessoa. E cara, é, é engraçado, né? As pessoas, e justamente por isso, né, as pessoas acreditam que elas conseguem engolir animais muito grandes inteiros, né? De fato, as serpentes elas conseguem engolir coisas maiores do que a cabeça delas. Por exemplo, uma serpente pequena, uma cabeça relativamente pequena, conseguiria engolir um ovo, que é um pouco maior. Justamente porque elas têm essa mandíbula, né? Esse crânio dinâmico, né, para poder conseguir engolir a presa, porque elas não mastigam. Mas muita gente acredita que as sucuris atingem 20, 30, 50 metros, né? Isso não é verdade, que elas conseguem atingir no máximo aí 10 metros, né? As maiores registros são dessa questão, desse tamanho. E não é o suficiente para elas engolirem, por exemplo, um boi inteiro, né? Um boi adulto inteiro, né? Então, assim, acabam acreditando nisso também. Isso é muito comum de eu ouvir, super comum, né? Mas são as nossas sucuris, né? Elas ocorrem naturalmente na Amazônia, no Pantanal. Aqui, por exemplo, no Espírito Santo, a gente não tem. Então, é isso, né? Acho que a maior serpente que talvez a gente tenha aqui no Espírito Santo sejam as jiboias, né? As caninanas, que atingem um comprimento também bem grande. E Olha, é olha isso, Cláudio. esse, Você já ouviu muita história com relação a isso? Da olha esse anaconda? depoimento do Rafael, que ele já ouviu que a jiboia come o boi, e o cidadão Já do ouvi. relato que jiboia come boi. E o cidadão do relato disse que era testemunha ocular do ocorrido. Isso é extremamente comum, Rafael. Quando a gente quer contar uma história, o pessoal quer contar uma lenda, normalmente ele fala que ele viu aquilo, aconteceu com ele ou com alguém muito próximo dele. E aí, quando você vai na história, vai tentar checar, Uhum. normalmente não é bem assim. Aí ele vai dizer: não, não foi isso, não é comigo, foi com o meu irmão, ou foi com um amigo meu, eu ouvi dizer. Mas é muito comum isso, né? Até porque é para dar meio que comprovação de uma história que ele acha que é verdade, ele não tem prova nenhuma, mas ele diz: não, eu vi, aconteceu comigo, como se isso bastasse para ser uma prova. Uhum. E isso é uma parte difícil, Rafael, porque é aquilo que eu estava falando antes, você com muito jeito tem que chamar ele quase que de mentiroso sem chamar, né? Então, em algumas situações é complicado, é Uhum. realmente complicado, porque você. E outra coisa também, nessa coisa da sucuri que a Bia estava falando, as fotografias de montagem provam qualquer coisa, né? Fotografia e vídeo, eu Uhum. costumo dizer que nos anos que a gente está vivendo, né, Bia? Fotografia e filmagem provam o que você quiser, porque eu posso manipular com o Photoshop, com programas de edição, muito fácil isso, né? Uhum. Por exemplo, sucuri, que o pessoal fala, mas o pessoal viu sucuri de 15 metros. A maior sucuri que se tem registro está na faixa de 8 metros. Né? E é uma fêmea, e são raras as fêmeas que chegam nisso. Tem um relato do Marechal Rondon que ele disse que viu, só disse que viu, o relato dele, de uma sucuri de 12 metros. Ninguém, obviamente, comprovou isso, mas foi o Marechal Rondon. Gente, o Marechal Rondon é patrono do Exército Brasileiro. Chamar o Marechal Rondon de mentiroso é um pouquinho complicado.
Então, a gente brincava na faculdade que a maior sucuri que existe, que a gente encontra, tem 8 metros, exceto aquela do Machado Rondon, que tem 12 metros, que só ele viu, mas ninguém viu. Então, a gente não está chamando ele de mentiroso, né? Vamos fazer uma coisa mais politicamente correta, mas foi ele que viu, né? Ele é o patrono do Exército Brasileiro, não vamos desrespeitar uma figura como Marechal Rondon, mas lembrando que fora essa, não tem mais nenhuma que a gente tenha encontrado, tá bom? Isso é muito interessante de se fazer, Cláudio. Eu lembro quando eu fazia estágio no zoológico, né? Lá tinha um serpentário. E um serpentário pequeno, sim, mas era um serpentário muito legal, tinha muita variedade, assim. E era incrível ver como que a variedade gigante de pessoas, a forma que as pessoas reagiam ao entrar no serpentário, né? E muitas delas chegavam e falavam, essa cobra aí, viu uma caninana, né? Essa cobra aí é a cobra que persegue grávida, mulher grávida. E aí, como é que você fala? Falando, não, não, isso não acontece. Primeiro você falava, né? Não, isso acontece não. Por que que elas perseguiriam uma mulher grávida? Eu sempre gostava de perguntar de volta, né? Por quê? Aí eu, não, mas eu vi, é porque toda vez que tem mulher grávida, elas ficam atrás, elas são atraídas pelo leite. Aí eu ficava, gente. eu- Aí você tentava conversar com a pessoa, e a pessoa ia rebatendo, né? Assim, aí como é que você faz, né? Vai chamar a pessoa de mentirosa, você perde a pessoa, né? Se você for grossa, assim, é difícil, às vezes você dá vontade de você querer expor a verdade, né? É o nosso desejo, mas você ser extremamente rude, né? Às vezes com a pessoa, você perde a pessoa, ela nunca mais vai querer nem saber nem do resto das serpentes que estão ali. Então, assim, às vezes você fala, é mesmo, nossa, mas olha, eu nunca vi, porque geralmente o que acontece é que as serpentes são assim, assim, assado, elas não se atraem por leite. Enfim, é interessante a forma como você vai lidar, né, com isso. É difícil, muitas vezes é muito difícil, mas você tem que realmente, como você falou, você tem razão, sim. Tem horas que você tem que deixar para lá, porque senão você Uhum. perde realmente a pessoa. E pode ser que depois, com calma, sozinha, sem querer admitir para você, né, ela reflita e veja realmente que o Isso. que ela falou não faz muito sentido.